Vamos trabalhar nessa noite de quinta-feira? Tudo em paz com todo mundo? Hoje a live é com Ademir Paulino, um dos maiores treinadores aí do Brasil. Nossa live de número 17. Vamos esperar aí para variar o Instagram notificar todo mundo, para a gente ficar ao vivo de verdade. E como vocês estão? Já aprenderam alguma coisa nova hoje? Se ainda não, a chance é essa, né? Já diria o poeta que se a gente passar um dia sem aprender alguma coisa, é um dia desperdiçado, né? Então vamos aprender aí com o nosso querido Ademir Paulino, cara super solícito aí. Já vou passando aqui a ficha do Ademir, que já está na área, já está inclusive solicitando. Deixa eu aceitar. E quem tiver pergunta aí, fica à vontade, tá? Pode ir mandando ao longo da live. Fala, grande Ademir. Fala, Elton. Tudo bem? Tudo em paz, meu caro? Prazerzaço falar contigo. Prazer é meu, cara. Obrigado aí pelo convite. Falar Que sobre é isso? corrida, falar sobre esporte, compartilhar aí um pouco do que a gente sabe é sempre prazeroso. Então, cara, quando você falou, aceitei de primeira. Ah, e foi mesmo, sou prova viva disso. Às vezes a gente fica, às vezes não, toda vez que a gente vai falar com um gigante da corrida, a gente fica meio receoso de mandar uma mensagem, não sei o que. Você foi super solista e agradeço de coração, cara. Ah, legal, legal. Tamo aí, cara. Vai ser um prazer. Para mim é muito legal falar contigo, cara. Você é uma figura muito emblemática aí do mundo da corrida, né? Visualmente, com os dread, com a postura, com tudo mais, né? A gente te vê assim, já remete à corrida mesmo. É muito, muito louco isso, né, cara? Já vou te fazer uma pergunta de curiosidade pessoal. Os dread dá trabalho, cara? Não, já faz parte há tanto tempo, né, Elton? Cara, eu tenho os dreads aí, já tem, sei lá, acho que uns 13, 14 anos. E então já faz parte, né? Então nem é o normal mesmo, né? Na piscina eu nado também, né, cara? Eu tô agora nessa fase aí que na academia tá com uma restrição maior, mas na piscina o limitador do tamanho é enquanto tá cabendo na touca. Então, quando começa a rasgar a touca, rasgar uma, rasgar duas, aí é hora de cortar o cabelo. Mas, cara, tô numa fase aí agora só correndo e pedalando, então tá tranquilo. Style pra caramba, cara. Eu acho muito louco. Legal mesmo. Deixa eu passar tua ficha aqui, que é um pequena, né? Um currículo do cara aí. Eu vou pegar minha colinha aqui, galera. Treinador e atleta, obviamente, né? Corre somente há 30 anos. Pouca coisa. Eu não sei se ele vai querer revelar a idade e o que ele toma pra gente, né? Porque correr há 30 anos e tá com esse shape é diretor da assessoria aí que leva o nome dele, o Ademir Paulino Assessoria, né? Hoje tem mais de 400 alunos, treinando 400 alunos. Treinador também na Companhia Atlética, no Shopping Morumbi, treinador de natação. E a parte como atleta, campeão mundial de aquatlon. É aquatlon ou aquatlon, Ademir? A4. Aquatlon, né? Campeão mundial de aquatlon em Beijing, vice-campeão de aquatlon em Edmonton. Único brasileiro em parceria aí com o Kenya Experience, criador do Camp Kenya Experience no Brasil, para corredores brasileiros. A gente vai falar bastante disso aí, aprender. Eu tenho muita vontade de fazer essa experiência um dia. Formado em Educação Física, pós-graduado em Natação, Esportes Aquáticos, Treinamento Desportivo e Triatlon. Então, esse é o nosso querido Ademir e passado o nosso currículo. Boa, Cara, cara. muito, muito, muito legal a sua experiência aí total, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é ser um atleta de alta performance, como é disputar um campeonato mundial, representar o seu país, como que é isso? Passa um pouquinho dessa experiência aí para nós. É assim, né, cara? Você falou dos 30 anos aí que eu corro, e é mais ou menos isso. Acho que tem até um pouco mais, né? Eu tenho 43 anos. E eu comecei lá perto dos 10 anos de idade. Com 11 anos eu corri uma São Silvestre e, Cara, e foi a São Silvestre ainda quando acontecia à noite, sabe? Então o esporte é até difícil explicar, né, cara? O esporte sempre esteve na minha vida. Eu passei, desde então eu não parei mais. Então passei a minha fase de adolescente, adulto, toda a minha formação como ser humano, o esporte estava sempre me baseando, sempre estava comigo durante essas fases, né?
E, cara, foi natural eu chegar aonde eu cheguei, porque aquela coisa de, né, cara, você manter fidelidade ao que você se propôs a fazer durante muito tempo, né, cara? Então, eu fui campeão mundial quando eu tinha 30, foi 2011, então eu tinha 34 anos, 33 anos. E já praticava o esporte desde criança, a natação também. Então foram os esportes, porque eu escolhi o aquatlon? Porque eram os esportes que eu tenho mais facilidade, são os esportes que eu mais treinei. Então foi natural, sabe, Elton? Então, cara, quando eu cheguei, né, desde criança, eu sempre quis viver do esporte, ser atleta. Quando eu cheguei no primeiro mundial, que foi na Austrália, era uma coisa que eu queria muito chegar, que eu sempre era um sonho de criança poder fazer uma prova como essa. E, cara, a gente, nessas provas, Elton, a gente veste um uniforme que é a bandeira do seu país. Então, quando você chega na largada, você perde a identidade, entendeu? Você vira Brasil, você vira Canadá, você vira Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Então, é uma sensação, cara, que eu nunca tinha tido. Já competi desde sempre, mas eu nunca tinha tido aquela sensação de, poxa, aqui eu estou representando o meu país. E por mais que, né, cara, é a nossa origem, né? Independente de problema ou não, é a origem que a gente tem. Então, é um sentimento, cara, é um sentimento muito forte. É difícil a gente explicar sentimento, porque as palavras, na verdade, apequenam o que a gente, realmente é. Mas o que eu posso te falar é que quando eu estava ali, que eu era Brasil, que eu estava do lado dos caras ali para largar, é, é uma experiência muito, muito marcante, cara, muito marcante. E dá E nervoso, Ademir? cara, é assim, né? Quando você chega, se credencia a chegar nisso, você já bateu muito, né, cara? Você já apanhou muito, na verdade. A gente mais apanha do que bate, né? É, que bate. Então, você já apanhou muito. Então, quando você chega lá, você já tem uma experiência, né? Quem vai para o Mundial já foi campeão brasileiro, já foi campeão né, de outras competições para você se classificar. Então, quando chega lá, nada compara aquilo, mas cara, eu cresço, sabe? Nessas condições, eu cresço exatamente porque eu aprendi a usar aquela atmosfera do evento, dos grandes eventos, né? Eu compito bem em grandes eventos. Aprendi, de certa maneira, a usar essa atmosfera do evento a meu favor, né? Porque um evento como esse, ele é muito grandioso, né, cara? Você está falando de um mundial. É a mesma coisa de você pensar numa maratona de Berlim, num triatlon num Ironman do Havaí, né? Esses grandes eventos, eles são muito grandiosos, né, cara? Muita gente que envolve, então a atmosfera desses eventos sempre me motivaram, sempre, sabe, consegui competir bem. Mas dá nervoso, sim, cara. Somos seres humanos, você fica ali, você Né? fala, meu. E tem aquela coisa, né, cara, síndrome do impostor, que é uma síndrome que é, é muito comum, né, entre as pessoas, é aquela coisa de você se questionar se você merece estar ali. Então, é algo que acontece, né? Não só no esporte, mas isso na sua vida profissional, né? Em algumas outras situações, talvez o esporte ele evidencia um pouco mais isso. Mas rola essa questão da síndrome do impostor. Você fala, cara, será que eu mereço estar aqui mesmo? Né? Mas é muito bacana. Foram experiências que, pessoalmente, como atleta e como treinador, que eu já era, eu fui para esses eventos, Elton, pensando nisso, de ter essa experiência e poder depois orientar outras pessoas, sabe? Saber o que é o amador, o nível amador, e saber qual que é o nível competitivo, né? Então, toda
tudo que envolve dentro do esporte, né? Não é só o competitivo, não é só o amador, e tem muita coisa aí nesse meio aí, né? Que é muito bacana, e foi a minha forma de ir conhecendo cada vez mais o esporte. É legal essa bagagem com um cara que compete a nível mundial, para quem treina contigo aí, deve ser muito legal mesmo. Tem muita coisa para passar, né, cara? É, falando um pouquinho aí dessa preparação já de mente, você tem o programa, né, que deu o título aqui para nossa live, Além dos KM, né? Não sei se você chama Além dos KM ou Além dos Quilômetros, só abrevia. É para esse sentido, é para treinar, é para passar o que o esporte e a vida tem em paralelo. Qual que é o intuito assim do programa para quem não conhece? E já fala se tem turma aberta, se tem previsão de novas turmas. Eu vi que foi recente agora, a última, né? Então, essa questão aí, eu acho que a gente precisa voltar um pouco, né? Então, como eu disse, né, a vida toda sempre estive no esporte, né? Desde criança, adolescência, toda essa fase, toda essa bagagem. E, cara, eu Sem, fico. sem querer romantizar, Dermis, só te interrompendo, sem querer romantizar assim e vitimizar, você é de família humilde, só de questão de curiosidade, assim, também como todos os atletas, a maioria dos atletas no Brasil? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu venho cara, meu pai eletricista, minha mãe dona de casa, né? E o esporte me trouxe tudo, né, cara? Me trouxe tudo. Hoje, né, eu estou falando com você aqui, né? Todas as minhas ações ao longo desses anos todos, foi o esporte que foi me guiando. Como eu disse para você, é tudo meio, é tudo junto, né? Cara, quando eu comecei a competir, eu tinha muita dificuldade quando eu era mais novo, sabe? Então, dificuldade assim, eu treinava com outras pessoas no time, e quando ia competir, aquela galera crescia muito e eu muitas vezes piorava o que eu fazia nos treinos. E, e ao longo né, eu não entendia muito bem, aquilo muitas vezes me desestimulava, né? E eu não entendia muito bem. Aos poucos eu fui tendo consciência que eu ficava muito nervoso e que eu não sabia controlar as minhas emoções. Então, logo eu começo a entender que é isso, e sempre buscando esse lado mental, né? Eu fui buscar uma parte da filosofia também, meio que indo nesse caminho. A filosofia também me ajudou muito. Eu faço um curso há algum tempo dessa questão mental, filosófica e tal, esse questionamento, né, do porquê, do que a gente faz, enfim. E aí eu fui evoluindo essa parte mental, e logo quando eu comecei a ser treinador, né, isso falando há 20 anos atrás, um pouco mais, né, que durante a faculdade eu já dava treino. Quando eu comecei a ser treinador, eu comecei a ver que as pessoas tinham dificuldade também, sabe? Então, por eu ter passado por aquilo, eu consegui identificar nas pessoas o que elas estavam sentindo. Então, eu pude, ao longo desses anos todos, entendendo quais eram as dores que cada pessoa tinha dentro do esporte, né? Sou muito velho, eu não compito bem, eu não sou veloz. Aquelas crenças que você vai colocando na sua cabeça, muitas vezes pessoas significativas, né, como treinadores, como amigos, acabam falando: Elton, você não é veloz. E você coloca isso na cabeça, e só que você nunca treinou velocidade, sabe? Só que você nunca treinou para correr uma prova de 5 quilômetros, né? Você nunca treinou. Então, isso são crenças que a gente chama de crenças limitadoras. Então, fui entendendo as dores da galera ao longo do tempo. E quando começou essa fase, cara, que a gente veio para dentro de casa, eu percebi meio que, né, a cabeça, né, essa questão mental que essa fase evidenciou na gente. Eu comecei a pensar em criar tudo isso que eu tinha como experiência, criar algum curso para dar a ferramenta para que você conseguisse treinar sua mente. Porque um atleta, Elton, ele treina a mente também. Então, um atleta, ele não treina só o físico. E quem é de fora do esporte, que vê o esporte, ele acha que o esporte
é só físico. E, na verdade, não, né? Se você não está com a parte espiritual, sua parte mental forte, você não vai. Pessoal, né? Exato. A gente é um conjunto, né? A gente separa para conseguir falar, mas a gente é uma coisa só, é todo um conjunto. Então, aí, e essa questão né, essa questão da gente, os cursos acontecendo online, eu entendi que eu conseguiria passar para muitas pessoas esse treinamento, dar as ferramentas para que você conseguisse treinar sua mente para ser um atleta melhor. Um atleta é de todos os níveis, desde o cara que está começando até um cara que já está há muito tempo. Porque isso não existe um tô pronto, sabe? Não existe um tô pronto. Cada um está dentro de um processo, talvez você lide muito melhor com alguns aspectos que eu não lido tão bem, entendeu? Então, são ferramentas. E aí eu criei esse processo junto com duas especialistas na mente, que é uma psicóloga, a Vanessa, e a outra é a Rebeca Fischer, que ela é da parte de neurolinguística. Então, a gente fez essa... né? Elas sabem bem como funciona a mente e eu tenho toda a experiência de um atleta, de um treinador, né? Então, foi assim que eu criei o Além dos Quilômetros. Já foram 2 turmas, já foram mais... né? A ideia é fazer isso com uma certa regularidade e logo em breve eu vou lançar uma outra turma, né? Então, bem bacana. São aulas online, são 4 dias de aulas e, enfim, e aí tem esse é o método, né? São ao vivo ou são gravados, Ademir? São os dois, né? A ideia é a gente Aham. fazer ao vivo, e aí quem não consegue assistir ao vivo numa aula ou outra, a galera, as aulas ficam gravadas e também esse material todo fica para a galera. Então você fica com as 4 aulas ali gravadas, mais as lives, né? Eu faço geralmente 4, 5 lives antes, então eu monto todo esse conjunto de experiências, né? E essa parte mental, essas ferramentas, porque assim, não existe uma pílula mágica, né, Elton? É uma coisa que eu vou te dar a ferramenta para você trabalhar, né? Então, Elton, você só vai conseguir ter uma boa performance se você conseguir se concentrar durante sua atividade. Então, se você não é o cara que tem a facilidade ou aprende a se concentrar durante o que você está fazendo, durante sua corrida, você vai ser limitado, entendeu? Porque você vai ter mais variações. Então, como desenvolver o foco e a concentração, né? Quais os exercícios que a gente precisa fazer, né, para você melhorar essa questão da concentração. E aí tem outros processos aí que a gente vai trabalhando durante o treinamento. Muito bacana, cara. Eu adoro essa parte de mente e de esporte, sabe? Como eu venho de uma bariátrica recente, né, ano passado, dei essa reviravolta aí, tô aqui falando de esporte, uma coisa que até meus 34 anos nunca imaginei, com um dos maiores treinadores do Brasil. Então, se eu não tivesse essa mudança de mente e ainda luto com a minha mente gorda diariamente, eu acho que eu não teria feito agora, recente, a minha primeira maratona, não teria nesse ciclo aí meu de treinamento. Por mais, igual você disse, não existe métrica, né? Existe individualidade de cada um. Então, meu primeiro treinamento pode ter sido meu mundial, proporcionalmente, né, cara? Meu primeiro ciclo de maratona. Então, eu pretendo fazer o seu curso aí, a sua preparação mental, porque eu acho muito legal. E eu trago aqui para o bariátrico maratonista, para o Instagram, eu tenho um quadro que é aqui que chama Mente Sã, Corpo São. Até copiando aí o slogan da grande marca, né? Que eu trago um professor de yoga, ele é mestre em reiki também, falando semanalmente sobre respiração, sobre a mente, sobre como é importante. E, infelizmente, cara, é um dos quadros assim que eu tenho menos audiência, sabe? Menos views. Então eu acho que realmente cai no que você disse, né? A galera acha que é só a pauleira ali, só a performance, só o suor, e esquece a cabeça muitas vezes, que pode ser o que está atrapalhando, né? E tem uma questão aí, né, Elton, que é assim, você só vai se interessar
ou você só vai ser atraído para isso se você começou a ter a consciência, entendeu? Então, não dá para você conseguir atrair pessoas que nem têm a consciência da importância disso, entendeu? Então, é por aí, quem vai aparecer, e quem vai ver, e quem vai curtir, e quem vai pensar nisso, é o cara que já começou a despertar uma consciência para isso. Fala, pô, não é físico, cara. Eu preciso da minha mente, eu preciso estar, né? Dá para desenvolver. Isso é um treinamento também. Então, não é só atleta, é o músico, entendeu? O músico precisa treinar sua mente, não é só, né, o piloto de avião, é o cara que, dentro de todas as profissões, tem essa. A gente sabe da importância da mente, né? E aí, lógico, respeitando a individualidade, respeitando a diferença de cada atividade dessa, né? Legal. Ademir, seu treinamento também tem a base online, né? Não é só presencial aí. Você fala de São Paulo, né? Sim, sim, eu estou na capital, eu tenho uma das coisas aí que mudou, né, no grupo é que hoje eu tenho muito mais alunos online do que eu tinha, né? Os meus alunos, a grande maioria, são presenciais, mas tem aumentado muito e, cara, eu tenho alunos né, por vários lugares do Brasil, né? Aí o online, a questão da localização aí não tem mais, né? A gente acaba É, não tem mais, conseguindo né? atender, exatamente, consigo atender a Virou galera. atemporal e sem local, digamos assim, né? Eu vejo Exatamente. sempre você lá no Instagram da Flávia, da Corpo para Descansar, da Mãe que Corre, da doutora Raquel também, né? Então é um grupo seleto ali a Severo Gomes, né? Famosa pracinha aí, famosa no Brasil inteiro, tanto corredor que tem lá. Acho bem legal. O Severo Gomes, cara, eu tenho um lugar que, bom, eu moro do lado e é um lugar que eu gosto muito, eu conheço há muito tempo. E, cara, nem tem muito tempo assim, Elton. Eu corria ali no Severo. Não, bom, estamos falando de 20 anos, vai. Mas corria no Severo Gomes. Você sabia quem corria lá, sabe? Os três, quatro que. Era só que mato. não, era igual, mas é que não a corrida cresceu muito, né, cara? Que a corrida é um esporte, graças a Deus, né? Ainda bem que as pessoas estão entendendo, né, a importância de você se mexer. O nosso corpo ele foi forjado em cima do movimento e a gente chega hoje numa geração que mais tecnológica e que cada vez a gente usa menos o corpo. Então, você sabe, a sua história de vida tem relação com isso também, tenho certeza, né, cara? Essa questão do se movimentar, né? Então, essa questão, o corpo ele precisa se movimentar, você precisa estar ativo, né, para conseguir, para ter uma vida, para ter qualidade de vida. Então, há 20 anos atrás, não tinha tantos corredores como tem hoje. E agora eu percebo que depois da pandemia, ou durante, né, nem sei, a gente nem acabou ainda, Ah, nem acabou, a gente já tá falando depois, né? Tá muito louco. ainda nessa fase, cresceu ainda mais, né, cara? Eu fico muito contente de poder sair para correr na rua e sempre encontrar corredores, sabe? Coisa que há pouco tempo atrás não, né, não era comum, né? Hoje é normal, você sai, encontra um corredor, encontra outra pessoa, né? Encontra a galera treinando. Então, bem bacana. Eu saí ontem, 5h30 da manhã para treinar, cara. Eu fiquei surpreso. Eu tinha lá umas 30 pessoas aqui perto da minha casa. Eu moro perto de um parque aqui em Varginha. Então eu fiquei impressionado, sabe? E uma coisa que eu acho muito legal, cara, eu tenho vontade de dar um abraço na galera gordinha que tá nessas horas correndo, sabe? Caminhando. Eu falo, gente, é isso aí, vambora, que chora o pau que dá certo. Não, bem bacana a sua história, cara. Parabéns. É assim, eu Ah, acho que imagina. você colocou de uma maneira que é perfeito. Cada um tem seu As meninas quintal, estão na cara. live, Ademir. Hã? As As meninas estão na meninas estão live aí, aí. a Manas, todas elas aí, ó. Todas que você citou, a Gra, a Vinha,
As meninas são parceiras, parceiras. Não, mas essa questão do que você falou do Mundial, né, cara? Fazendo analogia aí do Mundial, todo mundo tem seu Mundial. Então, talvez para algumas pessoas o Mundial seja correr seu primeiro 5 quilômetros, sabe? Você correr seu primeiro 10 quilômetros. A felicidade vai ser tão, tão genuína quanto, né, cara, você conseguir chegar. E não quero diminuir nem aumentar um nem o outro, né? Mas isso é o legal do esporte individual, né? Que você tem a sua história, cada um tem a sua história, e cada um tem o seu objetivo, e o que cada um tem que buscar mesmo é exatamente isso, saber o que você quer com o esporte, né? Não porque todo mundo está fazendo, né? Mas por que você quer o esporte, né? Para ficar magro, para ficar forte, para, enfim, te desafiar, né? Porque a corrida é um esporte que desafia muito, não é um esporte fácil, né? Tem vários outros esportes que né, tem um nível de dificuldade diferente, pelo menos, né? Com certeza. A minha esposa tá na live e tá brigando com o personal dela, que eles fizeram uma confraternização hoje, meteram a cara no salgadinho lá. Ai, que beleza. Demir, tem uma pergunta aqui, vão dar prioridade para a audiência, né? Não, não era pergunta, não. É alguém que clicou para entrar ao vivo comigo também, aí não dá, galera. A tela é pequena. O Ademir, o Alex Tomé, não sei se ele está aqui na live ainda, não sei se você conhece ele lá de Floripa, tem o livro Correndo com os Quenianos. Eu fiz uma live aqui com ele, ele também passou uma temporada lá no Quênia, treinando lá e escreveu o livro. Inclusive, para quem não leu, é um livro bem interessante do autor brasileiro, bem legal. A gente tem mania de dar prioridade para escritores estrangeiros, digamos assim, né? O Alex está aí na live. E também tem essa experiência, trocou ideia aqui com a gente, eu li o livro dele. E você é um cara com expertise aí grande, né, cara, nessa questão do Quênia. Eu acho muito legal, tenho vontade, falei com o Alex, sabe, apesar de eu estar no mundo da corrida aí há pouco tempo, mas é uma viagem que eu acho que vai valer a pena demais, cara. E eu vi seus treinamentos lá, né, vi os dias que você passa lá. Achei muito legal. Eu queria que você começasse a falar pra gente dessa parte do Quênia, principalmente o que te traz como lado humano, cara, que eu achei muito bacana você relatar isso de uma visão assim de uma pessoa que vem, como você disse, de uma parte humilde, uma pessoa preta, digamos assim, né, na expressão literal aí, e você chegar lá e ver os caras com toda aquela carga, com toda aquela frustração, com toda aquela humildade, e mesmo assim acreditando que a vida pode dar certo, né, cara? Não, é uma questão, essa questão aí também foi uma busca, né? Como eu te disse lá, o Mundial foi a primeira busca, assim, para eu conhecer mais o esporte e mais a fundo na corrida, no triatlon, né? Poder participar de um Mundial, representar o Brasil. Aquela foi uma busca como treinador também, né? Como para eu conseguir entender e passar para a galera, embora eu treino amadores, mas quando você tem o conhecimento de todo o processo, você cresce dentro, né? Você aprende mais sobre ele. E quando eu já tinha ido para 5 mundiais, Elton, eu me questionei o que eu poderia fazer para aumentar isso, né? Para eu conseguir ter mais uma experiência um pouco maior. E, cara, a minha ida ao Quênia, ela começa lá nos anos 90, quando esses caras começam a dominar o esporte e vindo para São Silvestre, que era a prova que era a nossa referência aqui dos corredores no Brasil, ainda né? Mas era uma das únicas, né? Eram poucas provas, né? E a gente começa a observar aqueles caras vindo para cá e ganhando tudo, né? E os caras, eu como sempre gostei pessoalmente da questão do competitivo, de ser competitivo, de performance, de como se recuperar melhor com o treino, como estar preparado com a mente para conseguir ir mais rápido, né? Essa questão do dia a dia do treinamento. Então, eu tinha uma referência desses caras como sendo, né, cara, o máximo que eu poderia ter. E aí, quando acabaram os mundiais, eu já tinha ido para 5 mundiais, eu
eu achei que isso poderia ser algo para mim, né, aprender mais e me diferenciar também como treinador, né, como se fosse uma especialização ali na prática, né, cara? E é isso mesmo. E aí eu descubro um local que é, recebe corredores lá, né? E, e aí eu fui o primeiro brasileiro para ir para esse local. Eu fui em 2017. O Alex está até falando aí que você é a inspiração dele para ir para o Quênia e como treinador também. Ah, demais, cara, demais. A gente precisa conversar, Alex. Depois vamos se falar aí, cara. Vamos trocar experiência. A gente tem, com certeza, tem bastante coisa para falar, cara. Se E vocês aí, quiserem me colocar aí também, eu tenho muita experiência, então. sem dúvida, cara, sem dúvida. E aí, cara, eu vou para o Quênia com esse objetivo de, bom, eles recebem corredores de fora. É um local que tem uma estrutura. Eu vou ficar lá treinando com os caras, vivendo com os caras, tendo a experiência. E aí eu fui para lá, passei a primeira vez 3 semanas, né? É um camp que recebe realmente corredores de fora. Nesse camp eu fui o primeiro brasileiro, e aí lá eu conheço corredores de várias partes do mundo, e o objetivo desse camp é trazer para o corredor que vem de fora para conhecer toda a cultura dos corredores quenianos, né? O que eles fazem, qual que é a alimentação, porque você acaba comendo junto, a questão do descanso, como eles vivem, e tudo isso é muito diferente de todos os lugares, porque é uma cidade muito pequena, onde estão todos os corredores. Então não é uma cidade grande igual São Paulo, que, né, tem corredor para todo lado, você nem encontra com os caras. Não, é um E lugar. tem a pronúncia? E tem no alto da serra, à beira do Vale do Rift, onde estão essa tribo dos Calendis, que é a tribo que é os corredores do Quênia. Não são todos não é todo o Quênia. Os corredores saem dos Calendis. Hoje, da região também ali, que uma outra tribo, agora eu não me recordo o nome, que também tem essa característica física, essa tribo, porque ela é melhor? Porque os caras têm uma característica física do corredor de performance. Não são muito altos, são extremamente magros, porque eles fazem os deslocamentos a gerações e gerações com o corpo, né? Andando, correndo e pelas ruas de sobe e desce. E aí esse local ele tem toda essa uma característica muito maluca, né, cara? Você está na rua, você parece que está numa competição, está passando grupos de corredores, 30, 25 corredores, 3 corredores, né? Aqueles grupos, aí você começa a entender que as melhores, as corredoras mais fortes, sempre estão com 3, 4 corredores fortes que estão puxando elas. Então, aí você começa a entender um pouco, né? Aos poucos eu fui entendendo isso. E aí, quando eu saio de lá, Elton, eu saio já com aquela visão na cabeça de levar os brasileiros. Foi tão rico essa experiência que eu fui buscando uma parte física, e eu encontro um povo extremamente pobre e super educado, pessoas boas, né, receptivas, e que fazem o que fazem com muito amor, da forma mais simples possível. É tudo o mais simples, tudo simples. Então você fala, como eles se alimentam? Se alimentam do feijão, do arroz que eles colhem, do ovo que pega da galinha, se naquela época for a fruta X, vai ser a fruta que eles vão comer, entendeu? Então é aquela volta para o simples. E a gente O começa. alimento ainda é moeda de troca lá, né, cara? Você relatou, eu vi um vídeo seu falando. O pessoal troca alimento um com o outro para poder, como se fosse moeda, né? Porque como não é uma. Não tá.
como não existe dinheiro, né? Ou melhor, o dinheiro é escasso, poucas pessoas têm dinheiro. Então, a relação das pessoas acaba sendo diferente, né? Os favores, né, cara? Aquela coisa de eu te ajudo, você me ajuda. E assim, não uma relação, a relação fica diferente, sabe? Não é uma coisa forçar, não é uma coisa, eles acabam tendo uma relação como sociedade, né, como grupo, muito diferente. Então, para nós, é um choque, né, cara, de cultura ali muito bacana que você aprende, né? Você sai de uma sociedade que tudo está ligado no dinheiro, né? No consumo, no ter mais, no tênis novo, no último Garmin, no último Polar, no último GPS, no último, né? Na bicicleta mais moderna, no tênis. Então, não é isso, né? Não é isso. Então, você você tem outras referências, né? E a gente cresce como ser humano exatamente tendo esse contato, né? Com referências diferentes, realidades diferentes da nossa. E quando eu saio de lá, eu saio pensando nisso. Eu falo, não, eu preciso trazer os brasileiros para cá, pessoas, né, da minha cultura para cá, para conhecerem isso também, né? Porque na corrida é a Disneylândia do corredor. Porque quem curte, cara, tá no lugar certo. É só corrida, são corredores. Você vai em algum lugar, você vai encontrar corredor, as pessoas correndo, né? Então, só se fala muito disso. E, e tem esse outro lado também. E eu levo depois, acabei levando o maior grupo para esse local que recebe. Eu levei, a gente foi com 25 pessoas, 25 pessoas para fazer esse Can Experience em 2019, o ano passado. E foi muito legal poder voltar com outras pessoas, né? Tendo né, outras visões. E aí a gente faz também esse trabalho social, que foi um ponto alto dentro da nossa ida, de ir nas escolas, ter contato com as escolas, doação de tênis para os corredores. E então é uma viagem incrível, cara, incrível. Eu sou suspeito para falar. Esse ano a gente ia no mês de julho, acabou não rolando, né? A gente ia agora no dia. Agora a gente está. Era para a gente. A segunda data era exatamente agora, dia 20 de novembro, mas né, não dá para ir por razões óbvias. E ano que vem a ideia é levar. Eu já tenho um grupo, mas algumas pessoas acabaram saindo, eu vou né, divulgar. Mas a ideia é ir para com grupos assim, de 20, 25 pessoas, para ter essa troca e ter toda essa experiência. E aí eu com os outros treinadores, eu fui né, falando, pô, isso aqui é legal que os brasileiros vejam, isso não faz tanto sentido, porque é uma coisa para atleta profissional, isso é legal, isso é legal. E aí eu montei com eles um camp para brasileiros. Então eu tenho essa parceria com eles e eu que hoje, né, a gente tem essa exclusividade de levar a galera para lá, para esse local, né, que é o Kane Experience. Muito bom. Estou cheio de curiosidade aqui e acredito que seja da galera também que tá ouvindo aí. Vamos lá. Primeira delas, é só para atleta? Você já disse aí que também tem amador. Dá para ir todos os níveis? Dá para ir o pangaré, como diz a expressão? Eu não gosto muito dessa expressão, não. Acho que todo mundo que corre é atleta também, tá tudo certo, né? Tem atleta amador que ama o que faz e tem atleta profissional, né? Que também ama, mas ganha para aquilo, né? Então, para qualquer um, cara, é que assim, né? É um nível tão alto, Elton, que se a gente pegar, tá? Não quero diminuir ninguém, é só como forma de comparação, tá? Se a gente pegar os corredores, a maioria dos corredores, né, do Brasil, corredores bons, né, vão para lá, não vão conseguir correr com eles, entendeu? Então, assim, não é o local que a gente vai conseguir treinar com os caras. Não, cada um vai fazer o seu. Então, é para quem é apaixonado pelo esporte, quem quer viver, quem quer conhecer essa cultura.
Então, o grupo que eu vou, cara, eu vou com pessoas né, esse grupo que a gente foi com é, mulheres de 60 anos, fui com pessoas que correm para 6,40 por quilômetro, que correm para 7 por quilômetro, que correm, né, outros que corriam bem, mas assim, ninguém consegue treinar com eles. E o esquema que a gente faz é assim, como é o local? Imagina uma cidade no alto da montanha, com ruas de terra, centenas de quilômetros de ruas de terra, mas um lugar, né, a cidade ali pequena. Então, quem leva a gente para correr todos os dias são os corredores quenianos que a gente contrata. Então, o Ken Experience contrata um grupo de corredores quenianos que todo dia de manhã vão lá com a gente, e aí eu, com o grupo, defino, galera, hoje a gente vai correr 10 quilômetros. Ah, não posso, estou meio mais cansado. Então aí a gente define o esquema. Ah, todo mundo vai correr 10? Beleza. Então falo com os caras, ó, a gente vai fazer um percurso de 10. Aí os caras levam a gente pelos trajetos, né? E aí acabam formando grupos, o que corre um pouquinho mais rápido, quem corre mais devagar, quem corre muito devagar acaba sendo um queniano que fica ali com o cara o tempo inteiro. Então, é um esquema que independe do nível, a experiência, é estar nesse local e viver a experiência. Essa é a ideia. Legal, você falou aí dos 6h40, a galera saiu tudo aí da jaula, sabe? Minha esposa, o Rogério, meu amigo, a Manas, todo mundo falou, tô dentro, tô dentro. Então, deixa eu só interromper um pouquinho, às vezes é do mesmo pertinente, né? Vamos jogar uma pergunta no ar. Tô começando a correr e o tênis da linha Running da Olímpicos é uma boa entrada? O Ademir é uma das figuras emblemáticas da Olímpicos, vai poder falar para nós. Desenvolveu aí o Corre 1, né, o Ademir, junto com a galera? Sim, sim, não. Isso aí é um outro projeto muito bacana que, cara, eu estou muito feliz de estar participando, né? Que a ideia é que cada vez mais o tênis melhore e, e a Olímpicos ouviu, né, cara, especialistas de várias áreas e corredores e pessoas que são do meio para fazer um tênis de corrida. Então, o Corre 1 sem dúvida, é um bom tênis. A gente tem ainda ainda existe um pré-conceito com produtos nacionais, mas a Olímpicos é uma marca gigantesca, os caras têm tecnologia, conseguem colocar tecnologia, e o tênis ele foi feito, o tênis é muito bom. E não é assim falar, não, é custo-benefício. Não, o produto é bom mesmo, sabe? Então, óbvio que pode ser que algumas pessoas não vão se adaptar, como qualquer tênis, né? Não existe o tênis que todo mundo vai colocar no pé e vai ser bom. Mas, sem dúvida, eu só corro de Olímpicos e é uma marca que dá para entrar fácil, tem vários bons tênis de custo-benefício. Já até deixo aí o Challenger 2 é um tênis excelente, que custa próximo de R$ 200. É um tênis bom para treinamento, enfim. Então, essa é a ideia. Muito bom. Vamos voltar para o Kenny, então, do Olímpicos para o cara. Marcelo fez um comentário: e tênis não corre sozinho. Bem legal. Com certeza, né? Ô, Ademir, e qual a quantidade lá de dias que vocês ficam lá no Quênia, cara? É assim, Tem assim um. Sim. como eles estão a 2.400 de altitude. Então, é uma altitude que ela é significativa. Acima de 2.000 metros, cada metro que você sobe já começa a fazer bastante diferença. Então, 2.400 é bem, a gente sente, sabe? É um treinamento diferente, é um outro ambiente. Então, o que a gente fechou são 2 semanas completas. Então, a gente começa num domingo e termina 2 domingos à frente, até porque eles treinam num esquema de muito parecido todos os corredores. Então, a gente consegue pegar a primeira semana treinos variáveis, tipo a terça-feira, que é o treino que eles vão para a pista,
que eles fazem tiros mais curtos. Aí a quinta-feira, que é o Forte Leque, que eles estão numa estrada, né, numa região um pouquinho diferente. Aí o treino longo, no sábado, que é numa floresta, que a galera corre dentro da floresta. Então, cada dia tem um esquema diferente. E a ideia do camp, além de você treinar e ter a experiência, né, de treinar lá, ou, correndo com esses caras, né, no mesmo lugar, você poder acompanhar e ver como eles treinam também. Então, em alguns treinos, a gente vai de van até o local para ver a galera passar naquele determinado local, sabe? Porque aí vão passar, sei lá, 500 corredores ali numa velocidade absurda. Então, a gente fica lá, tira foto, fica vendo o grupo passar, né, cara? E é um Tipo um negócio... carro de Fórmula 1, né? Passa, você não pega o cara, né? É um negócio meio selvagem, né, cara? Você vê um grupo de... Cara, o barulho é o mais... assim, era uma das coisas mais legais que tem, né? Um grupo de, sei lá, 100 pessoas correndo junto, sabe? Aquele barulho das passadas. Nossa, é um negócio de arrepiar. Ainda mais esses caras que treinam, que são, assim, super focados, concentrados, que têm uma consciência de grupo muito forte. Então, o grupo é realmente um grupo, não é um espalhado. Porque o que a gente vê, geralmente, os grupos fora de lá, é um espalhado, né? Mesmo o meu grupo, quando a gente sai para correr, não é uma unidade. Eles fazem... Eu tive a oportunidade e o privilégio de poder entrar dentro de um grupo ali com mais de 100 atletas. E, cara, você tá correndo aqui, tem um cara aqui, ó, sabe? Tem um cara aqui, tem outro aqui do lado. O cara da frente tá tirando o pé, você tá colocando o cara de trás, tem uma energia diferente, é uma outra... É diferente de você estar sozinho, você está dentro, você faz parte daquele conjunto. Então, muito... eles têm esse senso muito forte. Eu aprendi vendo eles, né? Não é um espalhado, não é aquela coisa de, sabe, Elton, tá um aqui, um ali. Não, é um bloco, quadradão, assim, ó. Sabe? Nem é aquela coisa espalhada. É um bloco, assim, ó. Vem aquele bloco e os caras, é assim que eles correm, é assim que eles treinam. E é Quase assim, no vácuo um do outro, né? não é uma coisa todo mundo conversando, um tirando sarro da cara do outro, não tem uma palavra, é todo mundo ali na concentração e aquela concentração formando aquela unidade, aquele grupo, aquela coisa que é uma coisa, uma coisa só. É muito, sei lá, é uma super experiência e é um super aprendizado poder ver isso, né, cara? Aqui a gente junta para correr, né? Na verdade, larga junto e termina lá, depois troca uma ideia, né, cara? Ninguém realmente corre junto, né? Não, lógico que são, a gente não quer aqui falar que um tá certo ou errado, mas é só para mostrar a diferença, né? Percepção mesmo, né? De Percepção. outra pegada, né? Isso. A cultura é isso, né? A gente fala muito dessa questão da cultura no Além dos Quilômetros, porque a gente a gente tem muita interferência do nosso meio. Então, se tem um corredor aí que quer melhorar, corra e procure referências melhores que você. Se você está no grupo e você é o melhor, né, você vai precisar ter muita concentração para melhorar. Porque a gente acaba achando, bom, eu sou o melhor, mas é um universo pequeno, né? Acaba te limitando. Então, quando você procura referências, tenha referências de corredores mais fortes, sabe? Porque isso vai te tirar da zona de conforto, isso vai te mudar o seu nível, né? Ande com pessoas que tenham níveis maiores, tenha essas referências, né? Até aqui a gente falando da rede social, siga essas pessoas para te puxar para cima, não, né, o contrário.
E é isso, né, Elton? É isso que você falou. É bem legal. Eu ainda tenho um certo receio. Tem uma galera aqui em Varginha que corre bem, bem mesmo. E tem a galera comum, digamos assim, né? Então os caras já me convidaram, vamos fazer um longo aí no domingo com a gente, não sei o quê. Você fica naquela, será, velho? Será que eu dou conta? Será que eu preciso Vai, cara, perder esse medo? vai. Sabe o que você tem que fazer e qual que é o pensamento? E vai no longo, e isso é um pensamento dos quenianos, tá? Isso foi outra coisa que eu aprendi com eles. O treino principal, um dos treinos principais desse grupo é o Fortilec, que acontece todas as quintas-feiras. Então, os caras se reúnem num determinado ponto lá da cidade e o grupo pode ter de 200 a mais de 1.000 atletas. E aí, nesse dia, eles fazem uma volta que tem aproximadamente 20 quilômetros de estrada de terra, só estrada de terra, sobe e desce, muito sobe e desce, quase não tem plano. E eles correm, eles saem para fazer o mesmo treino. Então, é um forte leque. Então, eles podem fazer 2 minutos forte e 1 minuto fraco. Eu vi um dia. Eu vi também 3 minutos forte, um fraco. Eu vi Eu 5 vi seu vídeo, forte. cara. Eu acho que você tá numa moto, né, filmando. E na hora que você fala que os caras vão acelerar, é incrível, né, velho? Os Né? caras parece que eles estavam caminhando. Na hora que você fala agora vai acelerar. Puta merda, velho. Tá doido. E aí, nesse treino, sabe qual que é a mentalidade do queniano? Né? A mentalidade é assim, obviamente, o treino, ele começa com esse grupo, vamos falar de 100 pessoas para ficar mais fácil para a gente fazer o cálculo. Começa com 100, mas quem termina a volta são 8 atletas, 7 talvez, sabe? Nessa proporção, tá? Então, o grupo, a galera, eles vão para tentar no treino acompanhar o máximo o primeiro grupo, o grupo que está na frente, sabe? Acompanhar o máximo. Então, a partir de 4, 5 quilômetros, os corredores vão parando, mas parando mesmo. Então, a volta dá 20, a partir de 5 quilômetros, você vê um cara caminhando, aí você começa a ver, aí chega perto dos 8, 10 quilômetros, aí o grupo vai diminuindo, diminuindo, igual de uma maratona, sabe? Só que esses caras que ficam, eles não vão, não continuam, eles param mesmo. Então, eles vão no limite. Então, assim, num dia o cara acompanha 6 quilômetros, na outra quinta ele quer acompanhar 7, entendeu? E aí, 8, até conseguir um dia, né? Conseguir acompanhar o máximo possível, acompanhar até o final. Então, ó, a mentalidade dos caras, Elton, não é para chegar no final, não, é para ir na Aham. intensidade até onde eu aguento. É Então, o talo deles. aí o que acontece? Na estrada, esses caras que vão ficando, eles vão se juntando, formando pequenos grupos e vão saindo do percurso já voltando para casa, sabe? Então eles vão trotando ali devagarzinho para casa e o grupo vai indo embora, diminuindo, né? E chega no final, os caras que chegam no final é absurdo, né, cara? É absurdo. É um ritmo assim, é muito forte, né, cara? É um negócio. Os caras várias vezes chegavam a 30 quilômetros por hora. Eu olhava na moto, sabe? Os caras estavam a 30 por hora correndo naquela, né, negócio. Doeu só de pensar. Incrível, cara, é incrível. É um outro nível, né? Um outro nível ter experiência, né? Ver esses caras correndo nessa velocidade é um outro nível. E são muitos atletas, né? Os que saem de lá são os caras que se destacam lá dentro, mas a quantidade de atletas é um absurdo, cara, um absurdo. Então você vê os caras terminando uma volta dessa de 20 quilômetros, correndo para, sei lá, 3,10 por quilômetro de média, desacelerando para 5, né? Quando eles correm devagar, eles correm a 5 por quilômetro e não sobe e desce absurdo, né? E por isso que os caras saem de lá. Quando eles saem de lá, eles estão preparados para correr em grupo. Quando eles pegam asfalto, é a coisa mais fácil do mundo, porque o cara está acostumado a correr na pedra, no buraco, no sobe e desce. Aí pega aquele asfalto lisinho, os caras. É difícil segurar, né, cara? Aí a gente consegue entender por que tanta diferença desses caras, né, para outras nações do mundo.
dentro desse esporte. Vamos jogar uma pergunta aqui da nossa seleta audiência. Ah, o Túlio aí, meu personal, meu professor. Qual a sua divisão de treinos corrida barra musculação? É uma luta constante aí com o Túlio, que é pôr carga. Eu falo que eu já vou correr, não preciso de carga, legalmente falando. É uma briga constante aí do corredor e da musculação, né, Ademir? Essa questão é assim, tem um pouco a ver com o Quênia, né? Porque eu venho de uma escola, né, cara, quando a gente já começou a correr, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente não era, a musculação era outra atividade, né? Hoje a gente entende, todo mundo, um leigo, entende a musculação como parte de um treino, mesmo o cara que não, né, sabe que a musculação é importante. Mas naquela época, naquele momento, a escola é treinar, cara, correr, né? E quer melhorar, faz subida, né? A gente, obviamente, tinha um outro exercício. E depois, né, ao longo dos anos passando, eu começo a faculdade, né, os estudos falando da importância da musculação. Mas, cara, eu nunca me senti bem pegando peso, sabe? Eu nunca me senti bem. E, e aí, né, passando todo esse tempo, eu fui para lá, né, tive essa experiência no Quênia com esses corredores. E aí eu também tenho a experiência de como esses caras fazem o fortalecimento que acaba, para mim, caindo uma ficha ou, né, complementando o meu conhecimento, os aparelhos eles trazem pouca transferência para o esporte. Só que aí tem uma questão que é assim: se você é adulto e durante a sua vida toda você praticamente fez pouco esporte, você tem um déficit de musculatura. Então você precisa, assim, a musculação ela vai te ajudar a criar esse músculo, a criar essa base. Mas depois que você já tem um corpo, que você já está correndo, que o seu corpo você já tem um percentual legal ali de músculo para sua altura, para o seu peso, os aparelhos eles quase não faz sentido para o corredor, sabe? E aí os caras, como eles treinam? Eles treinam basicamente com colchonete, o fortalecimento com peso corporal, que não quer dizer que é mais fácil, né? Pelo contrário, você trabalha grupos musculares ao mesmo tempo, você trabalha equilíbrio no exercício, consciência corporal, você cria uma consciência corporal maior. E esses exercícios eu já fazia, e lá, quando eu vejo os caras fazendo e como é encadeado esses exercícios, eu começo a entender que o fortalecimento do corredor, ele é basicamente esses exercícios que ensinam o corpo a trabalhar em sinergia, né? Os músculos a trabalhar. Então, o colchonete ali, muito trabalho de core, basicamente o trabalho de core, muito parecido com o Pilates, não o Pilates de aparelho, mas aquela coisa da consciência do centro do corpo. E é isso que os caras trabalham. E aí eu passo a fazer esse tipo de treino com peso corporal, né, só com o colchonete. E eu não fico cansado para os treinos, não me detona para os treinos de corrida. E eu sinto esse fortalecimento principal, que é o centro do corpo, como a parte do corpo ali mais importante, né, o núcleo do corpo, o core, como a parte principal para você fortalecer, para o corredor fortalecer. Aí, pensando nessa divisão, é assim: se você é corredor, você tem o objetivo de ser um melhor corredor, não dá para você fazer 3 musculação na semana e fazer 2 treinos de corrida, né? Você precisa ter uma distribuição ali, você corre 3 vezes, né? Então, corre 3 vezes, faz 2 vezes de musculação, 2 vezes de funcional, né? Usando esse peso corporal. E não pode ser um treino muito longo, porque senão é o que eu disse. Mas tudo depende, né? Porque cada um tem uma história, né? Você tem uma história
de superação, você perdeu peso, você tá. Então, para você, talvez a musculação, no momento, você possa fazer um pouco mais, sabe? Mas pensando na performance, eu faço 2 vezes por semana, em média, os exercícios só de core. E aí, a galera que quiser saber mais, eu tenho mais de 60 treinos na minha página no YouTube, só com exercícios de fortalecimento com peso corporal. A minha página no YouTube é Ademir Paulino Assessoria. Então, estão os exercícios lá, são para corredores, a galera do triatlon também. E são exercícios dessa maneira. Show, excelente. Vou jogar uma pergunta aqui. Só falando aí, o Túlio, ele não força eu a pegar peso não, tá? É só uma brincadeira, antes que ele fique bravo aí comigo, senão amanhã eu tô lá na academia e eu tô ferrado. Amanhã não, amanhã eu tenho treino de tiro para ajudar. Numa sexta-feira é um dia bom para fazer tiro, né? Mas eu também gosto bastante dessa parte corporal e realmente não é mais fácil, né? Vai fazer um pega-pé bem feito aí pra você ver, você treme a base até falar chega, literalmente, né? Eu demorei para conseguir acompanhar é exagero, mas eu demorei para conseguir fazer os treinos que eles fazem, da maneira que eles fazem, sabe? Porque são vários exercícios, né, encadeados ali. Então você começa com uma prancha, aí na sequência você já faz uma prancha lateral, aí faz uma outra prancha lateral, aí já faz uma sequência de abdômen, aí já faz uma postura, tudo na sequência, sabe, do outro. Então, cara, não é fácil e você fica realmente forte no centro do corpo, você fica... a postura da corrida, né? Eu como treinador de corrida, a postura da corrida ela depende da musculatura do core e aí a lombar, né? Os músculos abdominais, a lombar, glúteo. O glúteo é fundamental porque o glúteo ele faz essa estabilidade da passada e o posterior de coxa. Então essa musculatura é a musculatura que o corredor precisa estar forte. Só que o forte de máquina, muitas vezes você não tem tanto a transferência. Você precisa estar treinando. A prancha é um excelente exercício, né? Que você pega vários grupos musculares, é um excelente exemplo também. Você pega vários grupos musculares ao mesmo tempo, numa força ali de isometria bem bacana. Quer ver se você tá ruim de core, tenta fazer 1 minuto e meio de prancha. É isso aí, é isso aí. Não, e Legal. os caras lá, Elton, é muito comum a questão da prancha dar próximo de 6 a 8 minutos. Só que Caraca. mudando, 6 a 8 minutos. Eu tenho lá nas minhas aulas, lá de novo, falando aí para a galera que é aberto o meu YouTube, Ademir Paulino Assessoria, eu tenho lá os primeiros 10 minutos, sabe? Os primeiros 10 minutos é basicamente prancha. Obviamente mudando a postura, mas basicamente são as pranchas, né? Que é o que a gente precisa, porque a hora que você põe o pé no chão, bem na hora do impacto, quando você está com o centro do corpo fortalecido, quando você está exatamente com o meio do corpo ali forte, você vibra, você mexe menos. Então, quando a gente vê um corredor de alto nível passando, por que parece fácil? Porque ele não mexe. O pé bate no chão, ele está estável em cima, o abdômen segura, o glúteo segura, você está com esse centro do corpo fortalecido, então você segura, você bate o pé, você vibra menos. Enquanto uma pessoa, um corredor amador, ou que não tem essa musculatura fortalecida, né, ou da maneira certa, você bate o pé no chão e o seu corpo mexe muito, né? Você vibra muito. Quanto menos força você tem, né? O cara que está começando, ele corre assim, né? É quase uma mola, é aquela corrida. E aí, aos poucos, você vai correndo mais firme até você ficar, né? O pé batendo no chão, quicando, né? Até você conseguir quicar. E aí é uma outra velocidade. Então, o fortalecimento é para você chegar nesse nível, te deixar em condições de quicar, né? De colocar o pé no chão e seu corpo
segurar, né? Dar aquela firmeza. Muito bom, excelente, Ademir. Que aula, hein, galera? O Matheus está até elogiando aí o espectador nosso aí, sempre meu amigo pessoal, das lives que ele conseguiu acompanhar. Essa é a melhor, bacana, parabéns aí, Ademir. E a mim, eu só tô ouvindo aqui, eu tô aprendendo. Na verdade, eu faço live com os caras fera igual você, mas para eu aprender, entendeu? Não, mas eu acho muito legal essa questão da gente ir conversando, né, cara? Porque a gente vai conversando e exatamente a gente vai desenvolvendo dentro da conversa. Então, o fato de eu pensar sobre isso de novo, né? Esse É legal, conhecimento né? óbvio está comigo, mas o fato de eu pensar de novo nisso, né? A gente vai entendendo de maneira diferente. Então é muito bacana, estamos aprendendo junto, cara. Vou jogar uma pergunta aí, Ademir. O Rogério tá pedindo também, meu amigo aí. Abraço, Rogério. Indicação de um tênis da Olímpicos, pisada supinada e com bom amortecimento para joelhos que tem problema. Ele já operou do joelho uma vez. Da hora, legal. A supinação é uma das questões aí que é mais importante, né? Que ainda tem o tênis para supinador, principalmente o supinador severo. Essa questão de pronação, supinação, ela está acabando, né, cara? Porque a gente percebe que o tênis neutro é o tênis que mais se Câmbio adapta, neutro. o que mais se adapta à pisada. Então, cara, o meu questionamento aí para ele é exatamente isso. Não tem problema que seu joelho vá um pouquinho para dentro. A questão é assim, tá machucando, né? Talvez um tênis neutro você vai se adaptar melhor, talvez ele gaste um pouco mais rápido, mas talvez um tênis neutro você se adapte melhor e tenha, né, até o seu corpo se acostume melhor ao tênis neutro. Eu sou contra aí essa questão de tênis de tipo de pisada. Eu acho que o tênis neutro são os tênis mais indicados para 95% das pessoas. Legal. Legalmente falando, eu acho assim, se você tem uma pisada supinada, você compra um tênis supinador, digamos assim, você nunca vai, entre aspas, corrigir ou deixar de correr daquela forma, né? Você sempre vai ficar ali tendendo àquela posição, né? Já o neutro, ele vai te forçar a ficar ali numa plenitude, digamos assim, até o tênis gastar e voltar para aquela posição, né? Tem uma questão de estímulo, um estímulo menor ali, que você vai fortalecendo outras partes do pé. Tem toda a razão. Óbvio, se o cara está se machucando direto, aí já Lógico. tentou de tudo, aí é uma outra situação, né? Aí é uma outra história. Alguma indicação, Ademir? Ele perguntou aí. De tênis. Então, Neutro. o neutro, o Challenge é o mais. É um dos tênis que eu gosto muito. E o Challenge, cara, eu acho que ele custa próximo de R$ 200, sabe? Então é uma loucura você pensar que um tênis desse você possa treinar, né? Então o Challenge é um e o Corre um é o tênis que eu utilizo para treinar. Um dos, né, que eu utilizo para treinar. E é um tênis que é indicado para quase a maioria das pessoas, que é um bom tênis de treino, é um tênis amortecimento, vamos dizer assim, sabe? Um tênis que é bom para treinar. Então, o Corre 1 e o Challenge seriam as indicações. Legal. Galera, mais alguma pergunta aí? Vou liberar o Ademir daqui 5 minutinhos, senão atrasa aí os compromissos pessoais, né, de tudo mais. A gente está dando 1h10 aí de live. Quem quiser aí pode mandar, fica à vontade. E já vou deixar o espaço aberto aí para você, Ademir, para vender seu peixe aí, para deixar seus contatos, cara. E aproveito de agradecer sua humildade, a sua aula aí. Foi um prazerzaço, cara. E assim, imensurável mesmo. E essa aula também, eu ia dizer aula e é aula mesmo, ela vai estar no YouTube e também no Spotify, tá? Nas plataformas aí de podcast, eu extraio o áudio e subo para lá para quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo poder aí para a posteridade pegar, assistir de novo e aprender. Legal. Eu que agradeço, cara. Como eu te disse, né? A gente vai aprendendo junto, vai falando junto, vai lembrando boas histórias. E, cara, o que seria, né, de todo esse tempo de experiência se eu não pudesse compartilhar?
Isso eu já faço com meus alunos. Então, a gente poder falar aqui, Elton, para mim é totalmente, tem tudo a ver com a minha missão como treinador, como atleta, como ser humano, sabe? Poder passar o que a gente aprendeu ao longo desse tempo aí no esporte. Bom, para a galera aí quiser me achar, eu estou nas redes sociais, é bem simples, né? Tem o meu Instagram, tem o da assessoria e tem a nossa página lá no YouTube que tem bastante treino. Quem quiser, não tem aí uma academia e quiser fortalecer, quiser ficar forte com o esporte, tem mais de 60 treinos lá e começa do primeiro, que é mais leve, e vai subindo, vai. A ideia é que você consiga fazer as posturas, os treinos com o peso corporal, Elton. Qual que é o objetivo? É você conseguir fazer a postura, né? Quanto tempo você consegue ficar naquela postura? Você consegue fazer a postura certa? Então, é essa a ideia dos exercícios. E, bom, agradeço a galera aí que teve paciência de ouvir a gente, a galera da assessoria que passou aí também. Então, é isso. Legal. Obrigado aí, Elton. Eu que agradeço, cara. Forte abraço aí, fique em paz. E pretendo te conhecer pessoalmente. Se eu chegar numa prova e você ver um louco lá, falando, ah, tá, sou eu, tá? Pra tirar uma foto lá, pra dar um abraço quando a gente puder, né? E tudo mais, tá? Forte abraço aí, tá? Vou deixar o contato aí do Ademir na descrição aí do IGTV também, o arroba dele, para quem não segue. Fique à vontade aí para seguir, entrar em contato aí com a assessoria dele de treinamento, daí do programa também do Além dos KM. E eu vou juntar uma grana aqui, cara, torcer pro dólar baixar pra gente ir lá pro Quênia junto. Beleza? Beleza, beleza. Tá convidado. Todo mundo aí tá convidado. Só querer. Show de bola. Forte abraço, Ademir. Ótima noite Valeu. aí, cara. Até mais. Boa Valeu, noite. abração. Tchau, Até tchau. mais.